gente, meu nome é Jorão, eu sou advogado, professor universitário, mestre em Direito, especialista em responsabilidade civil. O objetivo desse nosso canal no YouTube e nessa nossa passagem no Facebook é trazer para vocês algumas informações em uma linguagem mais acessível, entrevistas que a gente vai colocar aqui também para vocês, né? E um conhecimento mais, assim, popular, né, digamos assim, por mais incrível que seja, porque algumas coisas são muito técnicas, né, em direito fundamental e política pública. E por que nós resolvemos fazer isso? Na realidade, hoje nós temos muitas informações em todos os lugares, né? Em muitos ambientes de pesquisas tipo Google, e participamos então do exercício de uma cidadania, que é uma coisa evidentemente mais complexa. Há uma complexidade na vida política e na vida dos políticos, e nós precisamos então respeitar esses direitos e garantias fundamentais. O conteúdo do nosso canal, ele vai pontuar alguns direitos fundamentais e, evidentemente, né, nós vamos nos alimentando, né, dessas informações. Para quê? Para que a gente possa escolher melhor, por exemplo, os nossos representantes, mas principalmente para que a gente possa fiscalizar melhor aquele que nós colocamos lá com o nosso voto. Para isso, iremos divulgar todas as terças-feiras, às 20 horas, um vídeo de aproximadamente 4 a 7 minutinhos com muita informação para você. Você deve se inscrever em nosso canal e não esqueça, clica no sininho para você ser o primeiro a ser informado do vídeo que está sendo publicado. E se você gostar, não esquece, dá um joinha pra gente. Valeu? Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro Direito e Cidadania em Gotas. O tema de hoje é liberdade de expressão. Bom, o tema sendo liberdade de expressão, a gente não poderia deixar de falar primeiramente aonde que isso se encontra, né, para a gente ter uma linguagem popular, né, na nossa Constituição Federal. E é evidente que todo mundo sabe, ou já ouviu falar de alguma forma, no STF. STF significa nada mais, nada menos do que Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, hoje, atualmente, tem sido, assim, muito criticado, né? Tem sido motivo de muitas manifestações popular, né? De muitas manifestações da imprensa, né, falada, escrita, televisiva, enfim, né, e inclusive alguns de seus membros. Então, é por esse motivo que iniciamos efetivamente o nosso programa, o nosso primeiro vídeo com liberdade de expressão. Não vamos tratar da questão dos ataques que estão sendo feitos à nossa Suprema Corte, mas é evidente que nós estamos aqui apenas falando sobre a nossa liberdade de expressão, que inclusive você pode fazer e se manifestar aqui embaixo, no Facebook ou no YouTube, né, sobre o que nós estamos falando, na verdade reproduzindo, porque a lei aí é bem clara. Não vamos falar aqui de críticas, né, de A ou de B, mas se nós hoje podemos de alguma forma falar, se manifestar de alguma maneira e vivemos num estado que a gente chama de democrático, é evidente que isso deveria estar em algum lugar e não poderia ser diferente senão na nossa lei maior. E a nossa lei maior é a Constituição. É a Constituição desse país, Brasil, aonde você vive. É Constituição porque ela constituiu exatamente, ou construiu, vamos dizer assim, através dos poderes originários e evidentemente dos poderes seguintes, derivados, né? É evidente que ela se constituiu esse Estado. E esse Estado está lá, positivado da Constituição, no artigo 5º da nossa Constituição, que trata dos direitos fundamentais, no seu inciso 9, o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença. Percebam, todos nós possuímos direitos, evidente, de se expressar, de expressar nossas ideias, de expressar nossas opiniões, de expressar nossos sentimentos, das mais variadas formas, né? Sem que haja um tipo de censura, né? A censura nada mais é do que um controle prévio daquilo que você está querendo colocar no ar, daquilo que você está querendo falar, daquilo que você está querendo se manifestar. Já a licença não, é uma autorização. É uma autorização que alguém dá, e evidentemente nesse caso é o Estado, né, para que a gente possa fazer tal coisa. A censura foi de uma época assim, mais para o tempo passado, né, daqueles governos governos autoritários, antidemocráticos, né, que a gente não vai aqui pontuar em hipótese alguma a esse aspecto, né? Na realidade, o que nós vamos falar aqui é sim sobre esse dispositivo, né? Sobre o que é então expressão da atividade artística. O que é liberdade da expressão da atividade artística? Poxa, podemos compor a nossa música, podemos criar uma peça de teatro, e aí está envolvido outras, né, liberdade também intelectual, né? Produções de artes, enfim, na realidade, né, podemos fazer tal coisa sem que alguém venha dizer isso pode, isso não pode, tem que mudar um texto, enfim, como em dada época nós tínhamos então essa visão, né? Então, o que é também, o que está aí pontuado, liberdade de expressão da atividade científica. Eu repito, liberdade de expressão da atividade científica. Nada mais é do que nós exercermos o nosso papel, criarmos cientificamente, produzirmos publicações, livros, etc., né? E ter essa proteção também, né? Porque perceba, em alguns momentos, em alguns lugares, né, a gente termina vendo, né, pessoas que recortam, colam, né, texto de outros, né, que não são textos, né, que estão abertos, mas dizendo ou não se referindo propriamente a quem é o criador intelectual daquela atividade, daquele artigo científico, né? E isso não é legal. Por fim, né, mais especificamente é o começo do artigo, mas eu deixei para o final propositadamente, né? O que seria liberdade de expressão da atividade intelectual e da atividade de comunicação? Essas duas coisas, na verdade, ela possuem, né, definição ampla, né? Aqui estão incluídas na comunicação alguns tipos de manifestações, né, das nossas opiniões. Quando a gente faz uma comunicação, a gente termina, né, se manifestando intelectualmente, evidentemente, né, com liberdade. Pois é, e daí? A gente observa que liberdade de expressão, por estar aí na lei, ela é um direito, né? Por ela estar na Constituição, ela é um direito. E sendo um direito, a gente está protegido. Mas a gente nem nota, na verdade, se nós pensarmos bem, né, esse direito pode até passar desapercebido, né? Pode até passar desapercebido. E a gente só consegue observar mesmo ele, veja se não é, quando ele está ameaçado, quando ele é cerceado, né? Por isso que a gente às vezes entende que ele passa despercebido. Veja, a gente precisa lembrar, né, que em algumas sociedades, essa sociedade mais livre, né, as sociedades democráticas, né, esse direito é exercício de modo pleno, não de modo absoluto, mas de modo pleno, né? Por quê? Porque os cantores, por exemplo, né, não precisam hoje, né, de informar ou de colocar, né, para um determinado órgão, né, se aquela música dele pode ou não ir para o ar, assim, enfim, né, sem passar por uma censura prévia, né? Um cientista que antigamente, ao fazer as suas pesquisas, quando ele chegava a uma determinada conclusão, em alguns casos era necessário que ele apresentasse a alguém,
né, alguém que eu me refiro não é uma pessoa, mas muitas das vezes uma comissão, apresentasse essa comissão o quê? Pedisse, na verdade, uma autorização para que aquela pesquisa científica fosse, né, divulgada. Perceba, hoje em dia, uma pessoa pode muito bem, né, através desses mecanismos que nós temos da mídia, né, digital, criar o que a gente chama um canal em determinado tipo de local, e especificamente neste aqui que a gente se apresenta, tipo Facebook ou YouTube. Na verdade, ele pode abrir um canal e dizer: olha, eu vou publicar aqui para ajudar também na transparência as irregularidades, né, da administração pública, as coisas boas da administração pública, né, enfim, sem ter que pedir autorização a ninguém, entendeu? Então, quer dizer, essa manifestação de uma pessoa com relação a aquilo que é público, antigamente era um pouco mais difícil. A gente não vai, repito, adentrar a essa discussão, mas basta que vocês entendam o seguinte, porque aqui o nosso papo nós estamos batendo um papo, né? Na realidade, antigamente as coisas eram mais difíceis. Não estou aqui criticando nenhum tipo de governo, nem nenhuma forma de governo, mas apenas fazendo um apontamento, né, que muitas das pessoas em dada época foram perseguidas, principalmente professores, etc. Se era bom ou ruim, nós não estamos adentrando nesse mérito. Apenas o valor aqui é exclusivamente histórico e didático, né? Bom, agora eu pergunto: eu posso exercer a minha liberdade de expressão de modo livre, de maneira que eu bem entender? Eu posso exercer a minha liberdade de expressão de modo absoluto? Pois é, na verdade, a própria Carta Magna, a própria Constituição Federal, a própria Constituição da República Federativa, que são 3 formas da gente chamar a Constituição, ela mesmo disciplina algumas coisas, mas tem um ditado que diz que o seu direito acaba aonde o do outro começa. Então, para isso, para que a gente tenha essa noção, é preciso que a gente guarde, é preciso que a gente tenha bom senso, é preciso que a gente tenha valores morais, é preciso que a gente tenha ética, que são coisas que se perderam com o tempo, não é verdade? Parece que na liberdade de expressão, muitos dos cidadãos, né, passaram a entender como libertinagem de expressão. E não é esse o objetivo. O objetivo, na verdade, é liberdade, pensamento fluindo, coisa tranquila, né? E que a gente precisa, sim, de alguns cabrestos, né? Alguns meios de cercear, ou seja, de limitar, não de censurar, mas de limitar democraticamente como é que eu vou exercer esse direito. Assim, o próprio artigo 5º, inciso 10 da Constituição, pontua lá o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Poxa, aí você me pergunta, então nós não podemos exercer a nossa liberdade de expressão de modo absoluto? Assim não adianta, né? A gente termina fazendo esse raciocínio: eu não posso falar o que eu quero? Pode falar, e claro que adianta que exista sim esses controles, porque a gente acabou de dizer, o seu direito acaba aonde o do outro começa, é evidente. Então qual seria
o meu interesse, né, e exercer de modo pleno, de modo absoluto, né, essa minha liberdade de expressão? Será que por detrás daquilo que eu quero falar não há um interesse que pode terminar causando um problema para a própria sociedade, né? A gente está aí acostumado a ver, fake news, por exemplo, né? É uma forma de liberdade de expressão absurda, né? Em que a gente termina sendo induzido a coisas errôneas, erradas, não corretas, enfim, e a população precisa estar, inclusive, informada. No início do nosso bate-papo, nós estávamos falando exatamente isso, né? Que nós temos diversos mecanismos de pesquisas, como o Google e outros mais, né? E que terminam nos dando informações, além desses, como o WhatsApp, etc. Então terminamos sendo bombardeados com notícias que não são verdadeiras, né? Por isso que a Polícia Federal, né, e outros órgãos que procuram, né, fazer com que esses criminosos, né, não fiquem, né, ultrapassando esses limites, né, procura a pesquisa e procura descobrir, na verdade, quem são essas pessoas que dão inícios a determinados tipos de influência na sociedade de modo errôneo. Então a liberdade de expressão, ela também tem limites, e esses limites são importantíssimos. Imagine que você termina fazendo um vídeo, um áudio, que termine sendo um vídeo homofóbico, né? Um vídeo que venha ser racista, ou que você esteja também, não é preciso ser um vídeo, não é preciso ser escrito, você está numa reunião, num clube, enfim, com alguém, em determinado lugar, e você termina por exceder esse seu limite, essa sua liberdade, né? Então, isso também não pode, né? Você termina violar, por exemplo, a liberdade religiosa, a liberdade de fé de outras pessoas, né? A gente não pode ultrapassar esses limites. Por quê? Porque a Constituição limita essa nossa liberdade de expressão. Lá no inciso 5 do próprio artigo 5º, que a gente está tratando, que são os direitos fundamentais, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Olha que bacana, não é mesmo? Poxa, imagina que você fosse, ou que eu quisesse, né? Ou que alguém quisesse violar essas liberdades. Liberdade de crença religiosa, né? Portanto, esse exercício da nossa liberdade de expressão não é absoluto. Não podemos adentrar as questões de raça, cor, de identidade de gênero, de origem, de classe social, de religião e etc. A liberdade de expressão tem que respeitar, inclusive, a legalidade. A liberdade de expressão tem que respeitar, inclusive, a legalidade. Percebam, existem leis que também precisam ser observadas, né? Eu não vou adentrar em leis infraconstitucionais, ou seja, leis que foram feitas depois da Constituição, mas eu quero dizer para vocês que a Constituição mesmo, lá no artigo 220, ela fala que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Parágrafo 4º. A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos, terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior, e conterá sempre, que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes do seu uso. Então perceba o seguinte: na realidade, né, o Estado, como eu disse, tem a liberdade de expressão, mas ele também protege o que a gente chama de pessoas mais vulneráveis, compreende? Porque pode existir, aliás, pessoas
que podem ter algumas deficiências, né? Pode ser de físicas ou psíquicas, enfim, e também menores, né? Que precisam de proteção, principalmente com essa matéria que está aí, que são matérias, né, que terminam, aliás, esses produtos, aliás, que estão aí, que terminam por causar a dependência. Faça um exercício mental. É preciso que você faça um exercício mental. Simplesmente, a gente precisa pensar o seguinte: eu vou falar, eu estou num local público, será, ou aliás, como eu reagiria com aquilo que eu mesmo vou falar, né? Então a gente começa a observar o seguinte, que eu estou trazendo aqui para vocês, né, situações que estão na lei e que a gente fala no dia a dia, não é isso? Então ainda há pouco eu falei do direito do outro, que a gente tem que respeitar, e agora a gente tem que olhar para dentro, né? Será que eu, né, me sentiria bem falando tal coisa naquela condição? Veja, não é simples, mas é importante que a gente faça esse exercício, né? Por quê? Porque a gente precisa fazer esse exercício de modo imparcial, né? Fazer um juízo de valor de modo imparcial, porque não adianta, sem você pensar que está num Estado democrático, não adianta, sem você pensar que pode ferir o direito do outro, você se manifestar sem esse respeito, vamos dizer assim. Então, a livre manifestação é possível, sim, mas vale dizer que é necessário que você faça esse exercício. Isso já ajuda bastante, tá? Para que a gente possa evitar ter que, por exemplo, pagar um dano, uma indenização, né? E às vezes pagar com o nosso patrimônio, e às vezes até mesmo com a nossa liberdade, dependendo da situação, como eu pontuei ainda há pouco anteriormente, tá bem? Então, diz o artigo 5º também, inciso 4 da Constituição, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ora, eu posso exercer a minha liberdade de expressão, mas é evidente que esse exercício, também por força da própria Constituição, está limitado à minha exposição. Eu preciso revelar a minha identidade. Mas percebem, isso não está... não estou me referindo aos, por exemplo, jornalistas, né, que tem, por exemplo, previsto também na Constituição o sigilo da fonte. Estou me referindo a nós que queremos nos expressar e queremos expor um determinado pensamento. A gente não pode ficar no anonimato. Pois é, esse era o nosso assunto de hoje, porque o direito é muito legal, a gente ter essa noção, a gente saber aonde a gente vai, de que forma que a gente pode chegar até lá, não é muito bacana? Eu acho isso sensacional. Você precisa, né, viver isso no seu dia a dia, sabe? Porque só assim você pode exercer melhor, você pode ser um cidadão melhor, você pode de alguma forma, como disse no começo, né, exercer a sua cidadania, né? Cobrar inclusive das pessoas que de alguma forma, com o seu voto, estão lá para falar de você, estão lá para falar por você, estão lá para prestar contas a você, e não depois de você votar, depois de você estar lá e se manifestar, a pessoa dá as costas, né? E você também não sabe para que lado vão as coisas, né? Então, quando a gente começa, né, a entender melhor essa engrenagem, a gente começa então, repito, né, me permitam, né, exercer melhor a nossa cidadania. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, né, e peço que não se esqueça, quem está vendo pelo YouTube, né, de clicar aqui embaixo, se gostou do vídeo, no joinha. E, inclusive, se quiser, você pode participar também, deixando sua mensagem não só no Facebook como no YouTube, né, que a gente, na medida do possível, a gente vai se manifestando. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, né, e clicar no sininho, tá bem? Que aí você será o primeiro a ser informado. Muito obrigado pela sua atenção, e na próxima semana estamos aqui de volta com mais um assunto legalzinho para nós discutirmos. Valeu? Um abraço.